Senhor, Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. O coração. Por isso não te rogamos que nos retires da estrada, quase sempre atribulada, de acesso à renovação. Estamos a suplicar-te acréscimo de energia nas lutas de cada dia e amparo libertador, necessitados de força, rogamos-te apoio amigo, queremos viver contigo no reino do eterno amor. Uma mensagem do livro Transição Planetária, do médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. É mais ou menos assim. Estamos no limiar da grande transição, em que o nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Isso já constatava no planejamento celestial há muito tempo, e não se dará, obviamente, num passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação lento e gradual, porém impostergável. As tragédias naturais, como o tsunami do Oceano Índico, objeto de nossas considerações, fazem parte desse processo, pois elas têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, através do expurgo daqueles espíritos calceta, refratários à ordem e evolução moral e espiritual, que já não podem mais ser retardadas. Então, meus irmãos, Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus nos abençoe agora e sempre. Com muita alegria, mais uma vez, atendemos o convite dos nossos irmãos tão queridos da cidade de Valença, no estado do Rio de Janeiro, agora através do canal Evangelizar é Amar. Gostaria mais uma vez de deixar aqui registrado o abraço dos irmãos do Grupo Espírita Amor e Caridade, aqui da pequena cidade de Comendador Levi Gaspariano, no estado do Rio de Janeiro, cidade que nos concede a oportunidade de trabalhar e estudar a doutrina espírita. Para quem não me conhece, meu nome é André Luiz Reis Matos, nascido em Três Rios, sou morador agora em Comendador Levi Gaspariano, e nesta noite vamos buscar e estudar mais uma vez o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar a Boa Nova de Jesus. Queridos irmãos, gostaria que todos imaginassem agora a seguinte situação. Você está em casa, você está no seu lar, ou você está no trabalho, ou quem sabe num restaurante, numa lanchonete, sentado no banco de uma praça. Ainda existem aqueles que apreciam sentar nos bancos da praça. E de repente bate a sua porta, ou chega no trabalho, ou se acerca de você, um homem que você desconhece. Uma pessoa que você nunca viu. E essa pessoa chega para você e faz o seguinte convite: segue-me.
qual seria a nossa reação? Com certeza nós iríamos questionar antes: quem é você? Por que me convida? Segui-lo para quê? Para onde? Para fazer o quê? Seria uma situação tanto quanto inusitada, não é verdade? Bom, a passagem de hoje está em Mateus, capítulo 9, versículo 9, também em Marcos e em Lucas. E nós vamos nós vamos utilizar no Novo Testamento, na tradução do nosso querido Haroldo Dutra. Então, em Mateus, nós encontramos a seguinte passagem. Passando adiante dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Após levantar-se, ele, Mateus, o seguiu. Então, imaginemos a cena: um homem, um convite aceito: segue-me. E é interessante percebermos que Mateus, mesmo não conhecendo aquele homem, sem fazer pergunta alguma, sem fazer nenhum questionamento, ele se levanta e se faz um dos discípulos de Jesus. Mateus, meus irmãos, era um publicano. E segundo Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, estes, os publicanos, eram os arredatários das taxas públicas, ou seja, os cobradores de impostos, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda a espécie. E justamente por causa disso é que eles eram marginalizados. Eles eram vistos como traidores do povo judeu, porque tiravam tanto de sua riqueza para entregar aos dominadores romanos. Então eram pessoas consideradas párias na sociedade daquela época. Jesus viu um homem, aproximou-se, e mesmo consciente da sua posição junto à sociedade judaica da época, como falamos há pouco, ele enxergou além das aparências sociais. Jesus viu um ser imortal, o Espírito. Não se prendeu a esta visão marginal, a esta visão que cria uma identidade negativa daquele homem de Mateus. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, também procede Jesus com cada um de nós. Ele nos enxerga muito além das aparências sociais. E aí temos a primeira questão, ou a primeira lição a ser pensada. Mas e nós? Como procedemos diante do outro? Qual o nosso olhar para o outro? Existe um pequeno texto da Angélica Toste, num livro intitulado Na multidão de meus pensamentos, que é um apanhado de vários artigos e que nós encontramos até na internet em PDF. É uma excelente leitura. No seu texto, então, Angélica Toste diz o seguinte: o olhar é uma escolha. Apenas olhamos quando nos convém. O olhar é a abertura para a experiência da realidade que nos cerca e para o início ou não de um diálogo, de uma intervenção na vida do outro. Olhos nos olhos. O olhar nos conecta para algo além de nós mesmos. E esse além de nós mesmos é o outro que nós olhamos. Os evangelhos nos mostram, nas diversas passagens, que Jesus foi um ser humano com os olhos abertos para a sociedade, para a realidade, e mais do que isso, para a presença do ser humano à sua volta. Jesus olhou para todos. Para a fé cristã, meus irmãos, incluindo a nossa fé espírita,
para ela fazer sentido, deve estar enraizada, construída na vivência profunda com o mundo em que nós estamos inseridos. Os nossos olhos, meus irmãos, precisam enxergar. E as nossas mãos precisam agir. Imaginemos que o olhar de Jesus deveria ser algo muito atento. Aliás, se quisermos compreender o olhar de Jesus, temos a possibilidade de encontrá-lo na descrição que Públio Lentulus faz em carta dirigida ao imperador romano, e que nós vamos encontrar, lembrando, aliás, desculpem, essa carta existe em Roma, e nós vamos encontrar essa carta no livro Há 2000 anos, por Lentulus, hoje o querido mentor espiritual Emmanuel. Ali ele descreve não só a fisionomia do Cristo, mas também o seu olhar, dando-nos a possibilidade de compreender, de entender, de imaginar um pouco a força do olhar de Jesus. Pense comigo, irmãos. Ele olhou a multidão, teve compaixão e perguntou aos discípulos se tinha algo para alimentar aquela multidão que o ouvia. Jesus olhava o pobre, as mulheres, os marginalizados. O seu olhar era uma escolha política para a época, porque ele recebia e entendia os marginalizados sociais daquela época, daqueles considerados pelos sumos sacerdotes como os impuros, que não tinham nem a possibilidade de adentrar ao templo. Desviar, então, meus irmãos, o olhar da realidade que nos cerca é a hipocrisia. E a hipocrisia do cristianismo de quatro paredes que nós, espíritas, não podemos deixar que se repita no movimento que nós abraçamos. Já ouvimos falar do termo outrofobia? Já ouviu falar, meu irmão? Outrofobia significa rejeição, medo ou aversão ao outro. É um termo genérico, utilizado para abarcar diversos tipos de preconceito com relação ao outro, como o machismo, o racismo, a homofobia, o elitismo, a transfobia, o classismo, a gordofobia, capacitismo, a intolerância religiosa, enfim, uma série de terminologia que significa uma barreira que nós mesmos colocamos perante olhar para o outro. Barreira esta que nos faz também criar uma identidade que não só expressa o medo, uma aversão, mas expressa o desejo de colocar o outro numa situação de inferioridade perante nós. A outrofobia, então, começa no olhar o outro e criar essas identidades que os coloca numa posição inferior, numa condição de não aceitação para a convivência comigo. Um outro termo novo é a aporofobia, do grego aporos, sem recursos, indigente, pobre. E phobos, nós sabemos, medo. Esse termo, então, se refere ao medo, à rejeição, à hostilidade e repulsa às pessoas pobres e à pobreza. Temos vivido, queridos irmãos, situações de outrofobia, de aporofobia, de uma forma muito intensa na nossa sociedade.
E tudo isso começa com o olhar que nós temos para com o outro. E que se segue à ação de identificar, de criar uma identidade e de agir em rejeição à postura, à posição daquele outro. Muito diferente da postura que Jesus teve com Mateus e com tantos outros marginalizados que ele teve contato. Essa semana, eu tive a oportunidade de assistir uma live da aula magna de um curso de direitos sociais, direitos humanos, da Universidade Federal do ABC Paulista. E assisti uma entrevista, ou uma fala, melhor dizendo, com o padre Júlio Lancelotti, que é lá de São Paulo, e que deve ser conhecido de todos nós. Meus irmãos, com todo carinho, sugiro, procuram no YouTube Aula Magna Júlio Lancelotti. E vocês vão encontrar essa pérola de diálogo, de fala intensa e extremamente importante para os dias de hoje, que esse homem abençoado nos legou, nos possibilita receber. Entre tantas falas, ele conta uma história muito interessante. Ele conheceu e retirou da rua um menino de 8 anos, negro, e conseguiu que esse menino fosse estudar numa escola em São Paulo. Vinícius, se não estou enganado, é o nome desse menino. E ele era portador do vírus HIV, da AIDS. Num determinado dia, ligam da escola para o padre Lancelotti, dizendo: venha rápido, Vinícius está botando fogo no colégio. Ele disse que assustado foi rapidamente, já imaginando chegar lá e encontrar a polícia, o corpo de bombeiro, toda aquela movimentação de um lugar que está em chamas. Mas ele chega, é recepcionado e é direcionado a uma sala onde Vinícius está sentado sozinho numa cadeira. Ele senta próximo de Vinícius. Vinícius olha para ele e diz: chamaram o senhor? Ele falou: me chamaram. O que foi, Vinícius? O que você fez? Quebrei umas coisas, falei um palavrão, aquela coisa toda e tal. De repente, nos conta Lancelotti que chegam várias pessoas, várias mulheres, né? Diretora, psicopedagoga, vice-diretora, professora, não sei o quê, e formam aquele ciclo em volta, ou diante, na verdade, diante dele de Vinícius. E começam a falar daquela criança, daquele jovem, que viveu a maior parte da sua vida na rua, marginalizado, e com 8 anos possuía o vírus do HIV, da AIDS, dizendo que ele era muito bagunceiro, que ele falava palavrão, que ele era isso, que era aquilo. Começaram a despejar uma série de impressões negativas que reforçavam uma identidade marginal para aquela criança. Quando encerraram, o padre Lancelotti olha para o Vinícius, duas lágrimas estavam escorrendo dos seus olhos, já se encontrando aqui no queixo. O padre se vira para os professores e diz: olha, eu sei, Vinícius infelizmente ainda tem esse comportamento, mas eu queria lembrar a vocês que Vinícius vive desde criança nas ruas, que é portador do vírus HIV. Mas ele tem muitas coisas boas. Ele vai comigo no atendimento aos pobres. O padre faz um trabalho excelente de atendimento aos moradores de rua, de visita aos presídios, todas coisas mais. E quando ele percebe alguém mais adiante, ele vem, me cutuca, me fala: olha, vamos lá, temos que atender aquele fulano, não podemos ir embora sem atendê-lo e tal.
E ele fica importunando o padre até que o padre vai lá, atende, alimenta, e depois ele ainda se oferece, Vinícius ainda se oferece para levar àquele marginalizado um doce, um suco. Ele se preocupa muito com as pessoas. Aí uma professora levanta a mão, pede a palavra e diz: é verdade. Toda vez que eu falto por um problema ou outro, o Vinícius chega para mim e pergunta: você está bem? Está com algum problema? Posso te ajudá-lo de alguma forma? E aí o padre Lancelotti nos dá a lição primordial, que é aquela que emana verdadeiramente os ensinamentos do Cristo. Disse aquele grupo de educadores: sei que o Vinícius tem os seus problemas, mas por que vocês não reforçam as coisas boas que ele tem? Nós só conseguimos, meus irmãos, reforçar as coisas positivas das pessoas se nós olharmos ela de forma positiva. De conseguirmos enxergar nas pessoas que estão à nossa volta, mesmo que pensem diferente, mesmo que tenham uma religião diferente, mesmo que sejam de um gênero ou etnia diferente da nossa, mas conseguir enxergar aquela pessoa como um irmão. Ver o Espírito eterno em processo de evolução. Pois foi dessa forma que Jesus olhou Mateus. Jesus não se deixou cercar por nenhuma das imposições sociais que ainda nós vivemos nos dias de hoje. E aí, meus irmãos, é possível imaginar que Jesus olhou diretamente, olhos nos olhos de Mateus. E a força daquele olhar se impôs de uma tal forma que Mateus saiu de uma posição cômoda, ele estava sentado para viver uma aventura com um desconhecido. Quando convocado por Jesus, então Mateus se levantou e o seguiu. E logo depois, narra também os evangelhos, ofereceu a Jesus uma festa em sua casa, com a presença de cobradores de impostos e outros definidos pelos judeus como pecadores, e que se sentaram à mesa com Cristo e os demais discípulos. Logicamente, houveram protestos dos fariseus, o que levou Jesus a repreendê-los com essas palavras consoladoras que nós encontramos em Marcos, capítulo 2, versículo 17. Não vim chamar os justos, mas os pecadores, conforme o Novo Testamento também do nosso querido Haroldo Dutra. Dessa forma, Jesus nomeou aqueles a quem ele se reporta. Ele veio para os pecadores, para os enfermos e infelizes. E aí é preciso uma reflexão interior de cada um de nós. Olhando as nossas consciências, vamos entender que, como seres humanos ainda, vivendo nesse mundo de provas e expiações, possuímos grandes falhas ainda de caráter, meus irmãos. Inquietações e variadas afeições ao pecado. Pois ainda somos aqueles que ignoram, ou se não ignoram, não vivemos conforme as leis de Deus. Segue-me. O convite de Jesus continua ecoando até os dias atuais. Jesus nos fala à alma, ao coração. O Mestre esteve entre nós para alojar a verdade, desejando que todos os homens se tornassem livres das trevas, e não saber, e não conhecer as coisas do Espírito e de Deus, indicando no Senhor o amor, indicando a cada um de nós o amor ao próximo como guia
como roteiro de nossas vidas. E não é possível amar ao próximo e aceitar o convite para seguir Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, se o nosso olhar para com o outro ainda o nosso olhar para com o outro ainda se estabeleça através de barreiras que criam identidades negativas. Meu irmão, meu irmão, vocês estão ouvindo o chamado de Jesus? O convite de Jesus. Ele chega até nós por diversos caminhos, como agora, quando aqui estamos dialogando, reflexões que servem para todos nós. Eu me incluo entre esses que precisam verdadeiramente aceitar o convite de Jesus. Ele não é um personagem desconhecido nem os seus ensinamentos. Vamos pensar, são mais de 2000 anos repletos de convites e oportunidades para segui-lo. Quantas encarnações foram proporcionadas a cada um de nós nesse período de tempo? Quantas oportunidades de aceitar o convite de Jesus nós já tivemos, meus irmãos? E eu sempre lembro que se estamos aqui encarnados nesse momento, que os Espíritos nos definem muito bem como de transição planetária, tendo talvez uma das últimas oportunidades de buscarmos um reequilíbrio de nossas consciências perante a lei de Deus. Mateus, como muitos de nós, era um homem acostumado aos tesouros do mundo, representado pelas moedas coletadas nos impostos devidos a Roma. Mas ele conseguiu, meus irmãos, naquele instante, naquele breve instante, diante do convite de um homem desconhecido, Mateus conseguiu perceber que Jesus possuía muito de Deus para lhe oferecer. Uma fortuna que nem o montante das moedas recolhidas por ele em toda a sua vida poderia lhe proporcionar. Porque era uma riqueza daquelas que o próprio Mateus, tempos depois de conviver com o Mestre, ouviria dele, como deveriam os tesouros serem entesourados no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Como encontramos em Mateus capítulo 6, versículo 20 e 21. O maior tesouro que podemos conquistar, meus irmãos, é este tesouro que Jesus nos oferece. Que nem a traça, nem a corrosão pode consumir, nem os ladrões podem roubar. Porque são os tesouros do céu, os tesouros do Espírito, que seguirão conosco quando adentrarmos a pátria espiritual. Porque os tesouros que muitas das vezes valorizamos e juntamos na vida material, e não são só as fortunas que definem esse tesouro, mas todas as paixões humanas, todas as expressões de egoísmo, de orgulho, se são tesouros aqui na terra, não são no céu. Por isso é preciso pensar bem, meus irmãos. Pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Nosso coração, como o de Mateus, precisa muito estar com Jesus. Esse sentimento nasce também em nós quando, ouvindo o chamado do Mestre, nos percebemos como aqueles ainda pobres da riqueza do Espírito, e levantando-nos,
na e para a vida do Espírito. Numa ação que muda o estado anterior em que estávamos, sentados, parados, acomodados, infelizes, abraçamos Jesus. Esta é uma consequência natural, meus irmãos, quando aceitamos o convite do Mestre e verdadeiramente nos prontificamos a segui-lo. Nós deixamos esse estado anterior em que muitas pessoas estão ainda hoje, sentados, parados, acomodados na vida, infelizes. Nunca se viveu no mundo tanta depressão, nunca se viveu no mundo tanta tristeza, tantas falsas alegrias vinculadas às mídias sociais. Nunca vivemos tanto suicídio, tantas doenças psicossomáticas. Simplesmente, meus irmãos, porque não abraçamos o convite de Jesus. Mateus o seguiu e nunca mais foi o mesmo. Também nós, meus amigos, minhas amigas, nós também não seremos o mesmo. Segue. Professar Jesus é viver como ele viveu. Ter seus ensinos e exemplos como roteiro de nossas vidas. Norteados pelo Espírito da Verdade, pelas palavras do Consolador, esforçando-nos dia a dia para não olhar para trás, não deixar no canto empoeirado a charrua que trabalha a terra das nossas consciências para a mais farta das colheitas, a colheita do amor. Emmanuel, através da palavra de Chico Xavier, nos diz: pergunta-te mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo, do teu modo de filiação ao Evangelho. Nós espíritas podemos pensar, mas o espiritismo não tem culto. Nós temos uma organização que nos direciona a casa espírita, por exemplo, para a reunião pública, e lá quando chegamos nós temos a abertura dos trabalhos, a prece, a página de meditação, ou uma música, a prece, depois o estudo de um companheiro ou de uma companheira, quando possível se abre a perguntas, logo depois o passe, nos despedimos das pessoas e voltamos para a nossa casa. Não é um culto externo como as manifestações dogmáticas das outras igrejas cristãs, mas é uma forma de organização das nossas atividades e dos nossos serviços religiosos. E se nós vamos à casa espírita, ou se hoje, distanciados, nós abrimos espaço no nosso lar para as diversas manifestações de estudos e palestras que o movimento espírita vem nos ofertando, e se assistimos tudo isso como assistimos uma novela que nós acompanhamos diariamente, mas apenas como lazer, mas não estamos seguindo Jesus. Estar filiado ao Evangelho, como diz Emmanuel, é muito importante. Porque é preciso, meus irmãos, minhas irmãs, levantar e renovar-se. Esse ainda, diz Emmanuel, é o nosso lema. Nós espíritas somos agraciados com essa doutrina que nos abre um horizonte muito mais amplo de compreensão do Evangelho de Jesus. Graças às manifestações dos Espíritos e à organização do Pentateuco kardeciano. Por isso Emmanuel afirmou: Jesus é a porta, Kardec
é a chave. Aproveitamos, meus irmãos, esta oportunidade única que recebemos nessa existência. E temos a doutrina espírita como roteiro para as nossas vidas. Que temos a moral do Cristo estabelecida em toda a sua simplicidade, através do Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec teve o cuidado de separar os aspectos morais do ensinamento do Cristo. Porque, como ele mesmo afirmou, são as verdades de todos os tempos e para todas as pessoas e todas as religiões. Recebemos como bênção de Deus essa oportunidade. É preciso, então, refletir seriamente. O que estamos fazendo longe do convite que nos foi feito por Jesus? Segue. Segui-lo é nos esforçar para transformar nossas consciências. Através do conhecimento da Boa Nova, mudarmos a nossa maneira de olhar o mundo à nossa volta. E principalmente de olhar as pessoas e agir perante elas nas expressões de fraternidade, de amor e de carinho. Além das palavras, meus irmãos, nós temos a oportunidade também da vivência, o exemplo de diversos companheiros que estão ou estiveram reencarnados conosco nessa existência. O nosso querido Chico Xavier, o nosso querido Divaldo Pereira Franco, homens e mulheres como o Padre Júlio Lancelotti, como o Papa Francisco, que faz um movimento intenso de resgate da Igreja cristã para que ela retorne aos preceitos do Mestre Nazareno. E por isso tem enfrentado uma série de dificuldades. São momentos difíceis, nós o sabemos. Mas nos é possível, com a ajuda dos amigos espirituais, com as bênçãos de Jesus, à luz do Consolador. Mas é preciso um esforço pessoal. É preciso não nos deixar conduzir nas expressões dogmáticas, agir perante a doutrina espírita, o movimento espírita, com as mesmas expressões de preconceito, de medo, de repulsa para com os mais necessitados. Segue. Foi o convite de Jesus a Mateus. Os outros discípulos, quando informados nos evangelhos, ou eram simples pescadores e agricultores. Mateus, por ser um contador, era o único que sabia ler. Então ele não é mais preparado para questionar aquele que o importuna, aquele desconhecido, que chega no seu local de trabalho. Ele faz esse convite. E aí eu volto, meus irmãos, àquela experiência de imaginar no início das nossas reflexões, de imaginar alguém que bate a nossa porta, que chega próximo de nós no trabalho, ou nos acompanhando no percurso do ônibus, ou quando estamos num restaurante, numa lanchonete, ou quem sabe, sentado num dos bancos dessas praças lindas que Valença possui. Mas este não é qualquer homem. Mesmo que num primeiro momento seja alguém desconhecido,
Esse homem é Jesus. E com certeza, diante do seu olhar forte, amoroso, ao declinar a nós o convite para seguir, agiríamos também como Mateus, e sem pensar, sem questionar, nós sairíamos desse estado de comodidade que nos encontramos agora e iríamos seguir. Mas o convite está posto, está à mesa, meus irmãos. E fica para nós como reflexão para esta noite. Segue-me. E Mateus o seguiu. Que a paz do meio Jesus esteja conosco. Que Deus abençoe nossa vida e os nossos lares, os nossos entes queridos, ajudando-nos na construção de uma consciência mais harmonizada com as leis de Deus. Muito obrigado pela oportunidade e que haja paz, muita paz em nossos corações.